E esse mês nós faremos um mês temático. Este mês será sobre família e o próximo será sobre saúde. Ok? Então, já aproveitando aí, teremos o Ricardo conosco. Nós no próximo mês falaremos sobre saúde, e neste mês sobre família. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a teologia referente à família na Bíblia. Mais específico, hoje a gente vai trabalhar no princípio, a ideia de Gênesis. Primeiro, o que é família? Acho que uma das primeiras séries que a galera mais antiga vai lembrar, que retratava família, né? Era uma série Família Dinossauro. Quem lembra? Se levantar a mão, está entregando a idade. A Priscila falou, a Débora levantou a mão, né? Família. Mas tinham várias outras séries, desenhos animados. Veio à mente aqui os Jacksons, né? Era um desenho, quem gostava dos Jacksons aí. Veio depois, isso daí é para uma galera mais jovial. Boa Sorte Charlie, né? Era uma série da Disney. É mais jovem, Flávios. Você fez uma cara, eu vi tua cara, hein? Mas não viu essa, né? Uma das últimas que trabalhou família, o relacionamento familiar, nessa sitcomics, Modern Family, né? Família moderna, que é mais nesse sentido aí de comédia familiar. E tem a família Addams, né? A família Addams também é outra das antigas, e veio os Simpsons também na minha mente. Simpsons deve estar batendo, sei lá, quantas temporadas, 30 temporadas? Quantas? Todo Mundo Odeia Chris também retratava, né? Vocês vão lembrando agora todas as séries familiares. E é interessante que nessas séries é sempre apresentado o tipo de família. Teve aquele outro que todo mundo gostava, falava, Eu, a Patroa as Crianças, né? Eu, a Patroa as Crianças. A Grande Família também foi uma série brasileira. Então vocês estão lembrando de várias coisas. E cada uma delas é sempre retratado, mas muitas dessas, infelizmente, a questão pai, a questão mãe, elas são depreciadas, né? Outras já, a família tradicional, vamos colocar assim, ela é deixada de lado e é levantada essas questões que consideram-se modernas, né? Famílias modernas. A definição de família às vezes se torna difícil, porque, vamos supor, defina mãe, né? Se a gente pedisse para definir mãe, aquela que gera, mas tem gente que considera outras pessoas como uma mãe, tem uma figura materna, não só porque gerou, mas por causa do relacionamento. Aquela que tem cuidado. Então, vai gerando várias palavras que você vai tentando definir, mas você não consegue. No conceito de família, teologicamente falando, hoje eu vou apresentar alguns conceitos básicos sobre o que seria família e aonde é o núcleo familiar. Vale lembrar que não é um pensamento cristão, apesar de consistir um pensamento cristão e os cristãos afirmarem isso, a família é considerada o núcleo da sociedade. Aristóteles coloca, o filósofo Aristóteles coloca que sem família não existe sociedade. E é importantíssimo para o pensamento também cristão, o pensamento criacionista, compreender que a família é o núcleo da sociedade, porque realmente, se não há família, não há sociedade, ou melhor, crescimento da sociedade. Como o mundo vê o conceito de família, cada vez mais você vê claramente que hoje não é mais aquele modelo que antes sempre era, que seu avô falava que era, seu pai falava que era. Hoje você liga a TV e tem vários tipos de família. Mas o que é a Bíblia? Qual a nossa base? O que a nossa base diz para definir o conceito de família? A nossa base é a Bíblia. E eu sempre, quando quero falar de um tema que eu acho que nós devemos começar, é pelo Gênesis. Se nós entendemos o conceito de Gênesis e como Gênesis apresenta esse início, nós conseguimos compreender o resto da Bíblia. Porém, existem muitos que vão colocar que Gênesis é uma alegoria. O que seria uma alegoria? Gênesis 1 a 11.
Alegoria é uma figura de linguagem que utiliza personagens, eventos, elementos simbólicos para representar ideias abstratas ou conceitos complexos. Muitos vão considerar que de Gênesis 1 a 11 não foi literal. Não houve uma grande extinção em massa, não houve um grande dilúvio, não houve um senhor lá que construiu um barco, não houve uma primeira família, onde Adão e Eva tiveram 2 filhos, não houve o primeiro homicídio, não houve o pecado original, não houve o plano de salvação. E aí vai, se nós colocamos como alegoria o Gênesis, se é uma afirmação isso, não existe pecado, não existe o conceito de sábado, não existe o conceito de família, não existe o conceito de dízimo e oferta, não existe morte, o conceito de morte, não existe o conceito de salvação. Isso nos primeiros 11 capítulos da Bíblia. Vocês percebem como é arriscado a gente começar a cortar e fatiar a Bíblia? Então nós temos que ter muito cuidado o que nós estamos apresentando. Se os 11 primeiros capítulos da Bíblia não são literais, até mesmo o conceito de criação cai por terra. E consequentemente tudo é puxado. Por isso que a primeira afirmação da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus, porque nessa frase vai depender todo o resto da Bíblia. Se você tirar essa frase, todo o resto da Bíblia cai por terra. E por isso que lá em Apocalipse capítulo 14, nas 3 mensagens angélicas, é dito, há um convite: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O nosso convite às pessoas é fazer com que as pessoas reflitam, primeiramente, e aceitem Deus como Criador, e consequentemente como Salvador. Porque quando entendemos a criação, nós entendemos que precisamos de salvação, porque nós saímos do plano original. E aí nós vamos ver, quando olhamos com a ótica, com os óculos, que Gênesis é um livro literal, nós vamos entender que o conceito de família está baseado em homem e mulher foram feitos à imagem de Deus, homem e mulher eram diferentes um do outro, e homem e mulher tornaram-se uma só carne. E agora nós vamos estudar isso. O primeiro, homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, hoje vai ser bem fácil, é Gênesis 1 e 2, tá? Você só vai e volta. Gênesis capítulo 1. Verso 27. Diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto, ele é de extrema importância para nós criacionistas. Primeiro, quando eu trabalho essa ideia, a Bíblia ela traz um valor para o ser humano. A Bíblia, o pensamento criacionista traz um valor para mim e para você, porque é o seguinte: você e eu somos a imagem e semelhança de Deus. E Moisés, quando está escrevendo esse texto, ele está falando assim: não é somente o homem que é a imagem e semelhança de Deus, não é somente um grupo da humanidade que é a imagem e semelhança de Deus. Antes de Deus escrever, ou melhor, antes de Moisés descrever no capítulo 2 como foi o processo de formação do ser humano, a primeira verdade que é apresentada é: você, homem e mulher, são a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos importantes, todos nós temos um valor para Deus. E Deus, Ele gosta, Ele cria com a possibilidade da diversidade na questão de a possibilidade de existir homem, a possibilidade de existir mulher na hora de gerar, a questão da pigmentação da pele, a questão da cor dos olhos, a questão dos cabelos, tudo isso Deus colocou no genoma humano para que eu e você
percebêssemos que todos nós somos importantes. Todos nós temos um valor para Deus. Primeira questão, então, homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente vai voltar nesse assunto no final. Segundo ponto, homem e mulher eram diferentes um do outro. Primeiro verso, Gênesis 2:7. Criação do homem, como foi? Gênesis 2:7. O que diz ali? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. A primeira formação, a formação do ser humano, o homem, ele é formado pelas próprias mãos de Deus. Ele já foi criado à imagem e semelhança de Deus, é a primeira afirmação. A segunda é dita que ele foi criado pelas próprias mãos de Deus. Por que ainda torna mais especial o ser humano ou o homem? Porque toda a criação foi criada por meio da palavra. Deus falou e veio existir. Diferente, o homem, ele foi criado pela mão de Deus. Deus se ajoelhou, Deus modelou. É claro que ele sopra e traz vida, o que é um conceito muito interessante. A gente pode trabalhar esse assunto, um outro tema, o sopro de Deus, porque tudo que Deus sopra traz vida. Toda palavra é inspirada por Deus, não, toda palavra é soprada por Deus, seria a melhor tradução. Tudo que Deus sopra, tudo que Deus fala é para trazer vida. E Deus forma o ser humano com as suas próprias mãos. Essa foi a formação do homem, fez ali um boneco bonitinho, está pronto, está aqui, vai ser o ápice da criação, vai andar. E Adão começou a andar, e vem a segunda parte. Estava lá Adão, verso 18, andando pelo jardim. E Deus começa a reparar que não é bom que o homem esteja. Ele decide, então Deus decide fazer uma auxiliadora que seja da mesma altura. É traduzido, e lembre, a Bíblia foi escrita em outra língua, não no português. O hebraico bíblico é um vocabulário curto e pobre, são 2.000 palavras. Você imagina o que dá para fazer com 2.000 palavras? O português é um vocabulário riquíssimo. Quando João Ferreira de Almeida traduziu, ele foi procurar a melhor palavra. E ele procurou a palavra, ele encontrou a palavra idônea, mas não expressa. A ideia aqui é alguém que lhe corresponda. Adão andou pelo jardim e Deus estava observando e viu que não tinha ninguém que lhe correspondia. Todos os seres ali no jardim tinham alguém, menos Adão. Adão estava sem ninguém da mesma espécie. E Deus observando fala, não é bom que o homem esteja só. Mas ele espera que Adão crie a necessidade. O verso 19, havendo pois Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O verso 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos e aves do céu, e a todos os animais selváticos, para que o homem todavia não se achava uma auxiliadora, alguém da mesma essência, alguém da mesma espécie, alguém que lhe completasse. Estava lá, deu nome para o pinguim, para a pinguinha, né? Para o elefante, para a elefanta, né? Estava lá dando nome para todo mundo. E ele percebeu que estava sozinho. O que ele fez? Ele que tem a necessidade. Deus já tinha percebido, mas ele espera em Adão, para Adão valorizar. Espera Adão ter a necessidade, e Adão tem essa necessidade. E daí Adão percebe, todo mundo tem parzinho, menos eu. Tá difícil, né? Quando ele cria a necessidade, talvez ele tenha ido falar para Deus, Deus, então vamos lá, ó, eu já fiz a primeira tarefa, mas é o seguinte, eu acabei de perceber que eu estou sozinho. Eu não vou ter ninguém da mesma espécie. E daí Deus, era isso que eu estava esperando.
Então, Deus agora faz a primeira cirurgia. Gênesis, capítulo 2, verso 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair em pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Verso 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher, ele a trouxe. É bem provável que da mesma forma que Deus fez o homem, Deus tenha feito a mulher. Ele se ajoelha, ele modela, mas ele utiliza um elemento do homem para acrescentar na mulher. E o que é esse elemento? Ele utiliza uma costela, né? Agora o pessoal ficou com vontade da costela, né? Eu sou vegetariano, eu tentei ver se era uma costela de porco ou de boi, eu não sabia a diferença. Mas eu acho que esse daí era de boi. Mas por que Deus resolveu uma costela? Por que Deus pegou numa costela? Por que não podia ser do osso do pé? Já parou para refletir nisso? Por que Deus não pegou então do osso da cabeça? Por que Deus pega da costela? A teologia vai colocar exatamente da seguinte forma: se Deus pegasse do pé de Adão o osso, estaria dizendo da seguinte forma para Eva: Eva, você foi retirada de um osso inferior, consequentemente você é inferior. Logo você está sujeita a Adão. Isso é no pensamento de qual parte foi escolhida. Agora, se Deus pegasse do osso da cabeça de Adão, poderia ser o contrário. Estaria dizendo da seguinte forma: Eva, tu foi escolhida da parte superior, então consequentemente tu és superior. Deus deixa claro em dizer: ao retirar da costela, ninguém vai subjugar ninguém. Vocês estão de pé de igualdade. Vocês dois foram criados à minha imagem e semelhança. Vocês dois têm valor para mim. Vocês dois são da mesma espécie. Ele retira exatamente do lado, para mostrar que há um pé de igualdade. Quando eu comecei a ver esses e outros assuntos, eu comecei a perceber quão longe nós cristãos fomos para surgir tantos movimentos que começam a levantar bandeiras. Se nós defendêssemos somente a Bíblia, nós não teríamos tantos movimentos assim para o nosso mundo. Tantas bandeiras diferentes. Porque nesses primeiros textos da Bíblia, nós temos a valorização do ser humano, a valorização de todos os seres humanos, a valorização do homem, a valorização da mulher, todos isso expressos aqui. Consequentemente, o homem e a mulher estão em pé de igualdade. E aí vem o poema mais lindo da Bíblia. Eu não sei aqui quem era bom de lábia. Me perguntam sempre como eu conquistei Gabi. É uma surpresa, nunca vou contar. Uma surpresa. Lábia não era, mas eu resolvi pesquisar algumas cantadas. Olha aí, ó. Miguel, pega a ideia, tá? Pega a ideia. Pega a ideia. Cola em mim que é sucesso. Não foi assim. Eu não sou Davi, mas enfrento qualquer gigante para te conquistar. Tá vendo, Miguel? Pegou a essência? Cola em mim que é sucesso. Outra, olha ali, ó. Entre tantos testemunhos que já ouvi, conhecer você seria o mais bonito para compartilhar. O Jefferson compartilhou hoje o testemunho aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pegou a ideia de novo, né, Miguel? Outro texto.
Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Já chegou o tempo de você me dar uma chance? O que vocês acharam dessa? Bom, né? Mas agora eu vou, Felipe, essa é a declaração para Maiara hoje. Cola em mim que é sucesso. Foi assim que eu conquistei Gabi. Foi assim, ela ficou gamadinha com esse texto. É o verso mais bonito da Bíblia, galera. É a poesia mais romântica. Adão olhou para Eva e disse... Não disse nada, ele ficou sem expressão. Primeira questão que nós precisamos trabalhar aqui. Antes de ele dizer qualquer coisa para Eva, está dito na sua Bíblia, e disse Adão, né? Na verdade é uma expressão ali no texto que Moisés colocou, que diz assim, que quer dizer assim: Adão olhou para Eva e ficou sem palavras. E depois ele disse, tá? Então quando Eva está chegando com aqueles cabelos balançando ao vento, né? Toda aquela história bem filme hollywoodiano. Imagina comigo a cena. Está chegando Adão, como todo homem, né? Ele olha, até o macaco vem para dar uma enxugadinha aqui, né? E daí depois que ele vê Eva, ele recita a primeira poesia. Vocês têm que lembrar que na época não tinha poesia, né? Então foi o primeiro da Bíblia, a gente tem que valorizar isso. Esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirado. Chamar-se-á mulher, porque do homem foi tirado. Ana, presta atenção. Quando o menino chegar para você com essa poesia, tá? É para casar, tá bom? É para casar. Foi assim que eu conquistei Gabi, pessoal, foi assim. Essa poesia deixou ela de queixo caído. Pensou umas 3 vezes se era eu mesmo. Note alguns fatores importantes nesse texto. Isso aqui realmente é uma poesia. E foi o que Adão disse para ela. Talvez você fale assim, não tem nada de romântico, né? Pega o livro de Cantares e você vai ver um monte de romantismo, mas nesse texto não tem nada de romântico. Vai comparar, dizer, você é osso do meu osso e carne da minha carne. Mas Adão está trazendo uma teologia muito importante para nós, uma ideia muito importante para nós, um conceito importante. Ele está dizendo assim: você é de pé de igualdade, você é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, você é da mesma essência que eu. E você me completa, porque esse fator é um outro, eu esqueci de falar. Esse fator é muito importante porque Adão está incompleto a partir do momento que Deus tirou a costela. Quem tem a costela de Adão? Eva. Porém Eva não está completa também, porque ela tem uma coisa que não é dela, é de Adão. Consequentemente, é um relacionamento, os dois agora estão ligados. E os dois precisam um do outro. Porém, Adão, ele percebe o seguinte: esta será chamada mulher. A palavra para mulher na Bíblia é Ishá. Tá? E a palavra para homem na Bíblia é Ish. Abriu margem. Abriu margem. Aí abriu margem. Note que Adão, ele olha para a mulher e ele vê que ela é igual na questão de mesma espécie, mas ela é diferente. Adão não vira para Eva e fala, você será Ish, mas mantém, ele coloca o feminino. Ou a palavra, como eu disse, o vocabulário curto, no hebraico é fácil. Quando você quer pôr um feminino na palavra, você coloca a vogal A no final da palavra. Então, várias vezes isso acontece. E no caso ali, ele diz exatamente, olha, ela é da mesma essência, mas ela é diferente. Ela é diferente. Não há base bíblica para a constituição de família em 2 seres sendo iguais. Estamos falando do texto de Gênesis, por favor, entenda.
na Bíblia, homem e mulher foram criados por Deus. E quando Adão vê Eva, ele fala, é ser humano, mas é diferente. O que Deus traz para Adão é um ser diferente dele. Na questão não da espécie, mas na questão de fisionomia, a questão até mesmo do corpo. E aí vem a última parte. O homem e mulher tornam-se uma só carne. Verso 24. Por isso deixa o homem o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O texto vai dizer, o homem deixa a família, mas no caso os dois deixam, tá? Mas o texto está deixando bem claro que é desapego total. E os dois se unem no casamento. E aqui é um ponto importante. O casamento na Bíblia, antes de ser a união civil, não tinha cartório na época, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, lá na criação não tinha cartório. O casamento na Bíblia é a questão sexual, é a união sexual. Claro que por causa de leis, se estabelece então que você precisa estar casado. Mas é por isso que na igreja, geralmente as igrejas evangélicas, mais adventistas, deixando bem claro, quando um casal já está vivendo junto, não se realiza o casamento, porque na visão eles já estão casados. O casamento religioso é somente o quê? A bênção para o casamento, para o início da vida 2. Mas já se vive a vida 2, não tem motivo de haver um casamento religioso. Então por isso que vai lá, acerta a sua vida no civil e segue a sua jornada. Uma pessoa que vive junta com a outra, ela na ideia de Gênesis 1, ela já está casada. Porém o texto não termina aí, ele vai dizer que torna-se uma só carne. Adão já tinha dito, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, nós já temos, precisamos um do outro, um ou outro completa. E é bonito isso, né? Como quando o casal começa a ver que um está completando o outro. Eu vejo isso muito na Gabi. Ela me completa muito, galera. Vocês não sabem como eu era antes disso daqui. Tem foto no Facebook, mas não reproduz tudo que eu era. Não reproduz tudo que eu era. Mas é lindo isso, a parte de completar, a parte de se ajudar, a parte de construir. O texto não está dizendo que depois do pecado a gente não vai ter base para isso, que nunca mais não vão se acertar, que vai ser 100% concordância o tempo todo. Não, até porque os dois são diferentes. O texto está dizendo que os dois se unem, e com pensamentos diferentes dos dois, se constitui a família. Não é a tentativa de eu fazer o outro pensar como eu penso, mas é a valorização e o crescimento dos dois junto. E daí vem o processo, deixam pai, sua mãe e tornam-se uma só carne, né? Ultimamente tem sido o pet nas casas, né? É isso daqui? Aqui vai o ponto assim, quando eu ouvi isso a primeira vez, a minha mente se abriu. Vem os Enzo, Lorenzo, Valentinas, tornar-se uma só carne. O tornar-se uma só carne, o suprassumo, o que torna uma só carne, o resultado final, por isso que o sexo se torna a questão do casamento, é o filho. O filho é a expressão de uma só carne, é o resultado de uma só carne. Não quer dizer porque não gerou ainda o filho, não seja uma só carne, mas eu estou dizendo que é o resultado, é o ponto final.
é o produto, vamos dizer assim, de uma só carne. Porque no filho, você tem as características do pai e da mãe. E aí você tem uma só carne expressa. Você vê visivelmente a questão. Uma só carne é o resultado final. Consequentemente, se não há abertura numa família para uma só carne, não está dentro dos parâmetros de Deus. Lembrando, não estou dizendo que a família tem que gerar um filho, mas estou dizendo que no conceito da Bíblia, o produto, ele é gerado na junção do homem e da mulher. E aqui está o ponto final da imagem e semelhança de Deus. Porque imagem e semelhança de Deus não é só ter a aparência, mas é o conceito de amor. E onde mais nós vamos aprender sobre o conceito de amor é na família. A imagem e semelhança de Deus está no relacionamento entre a Trindade, onde Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão em pleno relacionamento, onde eles são diferentes, mas eles conversam. A imagem e semelhança de Deus não é somente eu, indivíduo, mas a imagem e semelhança de Deus é a junção de eu mais alguém, e no meu caso é eu mais Gabi. Quando há a junção dos dois, há a imagem e semelhança de Deus, e eu gero um outro ser, que também é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia, ela é bem clara em deixar dito que a imagem e semelhança de Deus é a união na família. É o casal juntos. Não quer dizer que vocês não vão ter desafios. No mundo de pecado, tudo se tornou mais difícil. Tudo se tornou mais difícil. Isso aqui, lá no Éden, e mesmo no Éden ainda escorregaram. Com o pecado, o relacionamento se tornou difícil. A imagem e semelhança de Deus se tornou deturpada. Mas a graça de Cristo restaura todos. A graça de Cristo restaura você a ser imagem e semelhança de Deus. A graça de Cristo restaura seu esposo, sua esposa a serem imagem e semelhança de Deus. A graça de Cristo entra no lar e restaura o lar. A graça de Cristo, ela vem para nos colocar de volta no lugar de onde nós nunca tínhamos saído, nunca deveríamos ter saído. O homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher eram diferentes um do outro, mas essa diferença os completava. O homem e a mulher tornaram-se uma só carne, para continuar reproduzindo a imagem e semelhança de Deus. Nos próximos sábados nós ouviremos um pouco mais sobre família. Peça a Deus que ajude. Nesses próximos sábados as palavras venham ao seu coração. Venham impactar o seu ser. Que for apresentado aqui você consiga reproduzir dentro do seu lar. Peça a graça de Cristo para restaurar o que você precisa que seja restaurado dentro da sua família. Peça a graça de Cristo para que você possa refletir a imagem e semelhança de Deus dentro de sua casa. Não pelo outro, comece por você.
refletindo a imagem de Jesus. Feche seus olhos para nós orarmos. Deus, nós queremos agradecer, porque a Tua palavra nos exalta, nos coloca num ponto da humanidade onde tanta gente quer menosprezar, quer acabar, quer diminuir a figura do ser humano. E o Senhor nos mostra que nós somos a Sua imagem e semelhança, não só nós, a nossa família toda é Sua imagem e semelhança. Nós queremos agradecer pela restauração que vem através de Jesus Cristo. Deus, nós queremos louvar o Teu nome, porque a graça, a porta da graça ainda está aberta, e a possibilidade de perdão. Por favor, Senhor, por favor, que a mensagem de hoje venha ao encontro dos nossos corações, que Teu Espírito transforme o nosso coração, para sermos melhor dentro do nosso lar, para reproduzirmos a Tua imagem e semelhança. Restaura o que precisa ser restaurado, Senhor. Tira de nós todo preconceito, todo orgulho, toda vaidade, mesquinhez, e nos ajude, Senhor, a sermos melhores. Melhores maridos, melhores esposos, melhores filhos, melhores, Senhor, cada dia mais. Por favor, que a graça de Jesus, o Teu amor e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e nessa semana, em nome de Jesus. Amém.